Bom dia, pessoal! Vou falar um pouco sobre os fatos históricos que o nosso queridíssimo Heidegger, com voz feminina, viveu durante a sua vida. Então, queria começar com uma pergunta bem filosófica e pensativa. Qual o verdadeiro sentido da vida? Para a maioria de nós, a resposta é bem complexa. Até mesmo às vezes tem resposta. Mas para o filósofo alemão Heidegger, o problema não estava na resposta para a pergunta, mas sim na aplicação dessa resposta. Até porque, para ele, o sentido da vida é a autenticidade. E é aí que mora o problema, porque de que tipo de autenticidade estamos falando? Ser autêntico é uma obsessão da nossa sociedade. Quanto mais massificada ela se torna, mais desesperadas por autenticidade as pessoas são. Temos uma verdadeira obsessão por originalidade, por criatividade e produtividade. Mesmo assim, percebemos que o mundo ao nosso redor se comporta de maneira cada vez mais repetitiva. Quanto mais diferentes queremos ser, mais iguais parecemos. Para Heidegger, ser original não se trata de usar uma meia de cada cor ou ouvir bandas índias que ninguém conhece. Não se trata apenas de ser diferente dos outros, mas em estar de acordo consigo mesmo. Heidegger queria compreender o mecanismo oculto que rege nossa essência, por isso dividiu em duas partes. O que é existir para o ser humano e como podemos existir de verdade. O primeiro ponto nos fala que, apesar de ser óbvio, as pessoas não existem do mesmo jeito que uma caneca, por exemplo. Nós, seres humanos, somos diferentes das coisas ao nosso redor, denominadas de entes. Vale ressaltar que no passado os filósofos não questionavam sobre o ser, e sim sobre o ente. Via o ser humano a partir das relações com os objetos e o meio em que ele estava. Mas voltando à ideia da caneca. Uma caneca sempre será uma caneca e servirá para tomar bebidas, e terá atributos em comum com outras canecas. Porém, uma caneca não evolui por si própria, em um copo ou uma jarra. Mas você, por exemplo, eu não te conheço, mas posso dizer que você foi uma criança algum dia, que tenha tido paixões na escola, que tenha mudado de opinião, de profissão, de relacionamento, que se tornou mais tolerante ou mais teimoso. Ou seja, você, assim como eu, é uma coisa em constante mutação, não estática e jamais definida, ao contrário daquela caneca ou de qualquer ente no mundo. O que Heidegger quis dizer é que os seres humanos existem dentro da constante chance de mudar. Existimos num fluxo incontrolável onde cada momento se abre uma nova chance de ser. Não somos nunca uma coisa só. Quando somos perguntados sobre o que somos, por exemplo, o que você é, o que você faz, respondemos com o nome da nossa profissão. Mas ninguém é apenas médico, professor ou astronauta. Ou seja, somos um eterno ser aí, se referindo à expressão alemã Dasein, que representa o ser no mundo. Algo sempre a caminho de algo novo, ou seja, entre nós, os seres humanos, existem os que são e os que estão sempre se transformando, vindo a ser uma coisa nova, inesperada e sublime. A infelicidade nasce, então, quando não abraçamos essa capacidade magnífica de ser e continuar sendo outras coisas, e nos comportamos de maneira inautêntica e estática. O segundo ponto de Heidegger sobre o problema da nossa existência é: se sou algo sempre em mutação, sempre se projetando e se preparando para ser outra coisa, se eu estou deixando meu velho eu para trás e perseguindo um novo eu no futuro, como posso ser eu mesmo no presente? Então imagine você no meio de uma multidão, onde sua ideia é totalmente diferente das dos outros, porém ninguém te ouve. Então, quando você percebe isso, prefere repetir o que as outras pessoas estão dizendo. Dessa forma, o discurso repetido por diversas pessoas é geralmente o mais ouvido, mas nunca o mais original. Afinal, é melhor gritar em um bando do que sussurrar sozinho. Heidegger chamava de Gered, o mais famoso falatório ou blá blá blá. Significa então uma pessoa que sempre fala das mesmas coisas e isso se torna um cotidiano, o que nos conforta, mas também nos torna medíocres. Heidegger acreditava que o sentido da vida era justamente dar sentido ao cotidiano, fugindo do lugar, do comum e buscando encontrar sua própria voz, nem melhor nem pior, mas a própria. Até porque uma vida resumida em repetir o que os outros estão dizendo não seria uma vida autêntica, nem seria uma vida de fato. Mas quando repetimos os outros, nos tornamos os entes. A caneca, por exemplo, estando com o destino traçado, sem a chance de ser novas coisas, de se transformar. Sem autenticidade, somos apenas um fluxo que segue outros fluxos, sem jamais seguir um fluxo próprio. Então, o propósito da caneca é conter líquidos, e o do sofá é acomodar as pessoas, e o do ser humano é buscar o seu próprio propósito.
O ser humano que não se dedica a existir no mundo de modo original torna-se um objeto fora do lugar, como bem nos diz Heidegger. O homem não deve existir como objeto nas mãos de outro, mas como um instrumento dele mesmo. Somos nossa melhor ferramenta, e aprender a viver é aprender a gerenciar nosso espírito. Para Heidegger, quando nos tornamos autênticos, recebemos um fardo pesado, o fardo da responsabilidade. Até porque viver repetindo os outros é confortável. Já falar por si só, contra todos ao redor, é angustiante. E essa angústia para ele era a prova de fogo da existência, é a disposição fundamental que nos coloca perante o nada. E quem aprender a gerenciá-la ganharia uma chave para a felicidade. Aproveitando o gancho da angústia, iremos falar sobre a angústia na morte. É onde o ser humano tem a consciência de que ele vai morrer, tem a consciência da finitude. Muita gente se esforça em ser autêntico, porém não consegue nenhum sucesso. É porque a autenticidade é um chamado interno. É ser alguém em busca de abrir infinitas portas. Não se apegar no que fomos no passado e nem no que seremos no futuro, mas é ser de acordo com o que somos agora. No entanto, ter uma vida autêntica é inspiradora não apenas para quem vive, mas para todos ao seu redor. Agora vamos falar um pouco sobre suas obras. A primeira é O Ser e o Tempo. Foi o maior e mais influente trabalho do filósofo alemão, publicado em 1927. Seu principal propósito é a elaboração concreta sobre a questão do sentido do ser e também o ser do sentido, como características ontológicas. A sua obra era de difícil leitura, pois utilizavam hífens, ênfase e neologismos. É importante dizer também que ele rompeu com todas as tradições da metafísica de pensar o homem a partir da essência eterna e imutável, e procurou reconstruir a filosofia em um pensamento antifundacionista. A segunda obra que eu gostaria de apresentar é O Caminho da Linguagem. O livro apresenta um dos textos caminhos fundamentais do itinerário do pensamento de Heidegger. Publicado pela primeira vez em 1959, A Caminho da Linguagem reúne ensaios e conferências redigidos e pronunciados na década de 50. Por isso, a ideia central do livro é problematizar o relacionamento entre o pensamento e a linguagem. Agora vamos fazer um resumão básico sobre a sua história, quem ele influenciou, quem ele foi influenciado e que escola ele pertenceu. Ele foi influenciado por Nietzsche, Husserl e filósofos da Grécia Antiga. Ele influenciou Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre. Vale lembrar que ele foi professor da Hannah e teve um pequeno caso amoroso com ela. Heidegger pertenceu às seguintes escolas: a filosofia continental, produzida no eixo Alemanha e França, ao existencialismo e ao método hermenêutico. Vale ressaltar também que ele teve uma grande contribuição na fenomenologia. Vale ressaltar também que ele próprio dizia que o seu método era fenomenológico e hermenêutico. Heidegger afirma que a metodologia corresponde ao modelo kantiano ou copernicano, da colocação ou projeção da perspectiva. Nesse sentido, a sua metodologia operava uma inflexão de ponto de vista, na medida em que o foco deveria ser desviado do Dasein para o ser. Esta inflexão focalizava os modos do ser doente, correspondendo à inversão da ontologia tradicional. É importante dizer também do pensamento de Heidegger e a psicoterapia, que em 1947 ele respondeu pessoalmente uma carta enviada por um psiquiatra pedindo esclarecimento sobre suas ideias filosóficas. Essa troca de correspondências e visitas prolongou-se durante 12 anos. Os protocolos desse seminário e as correspondências trocadas pelos dois foram publicadas na Alemanha em 1987, e Heidegger também contribuiu a uma participação em um livro do psiquiatra, publicado em 1974, um texto em que advoga uma fundamentação existencial para a medicina e para a psicologia. Agora eu queria falar um pouco sobre suas frases. Nunca chegamos ao pensamento, são eles que vêm. A angústia é a disposição fundamental que nos coloca perante o nada. Só há mundo onde há linguagem. Todo homem nasce como muitos homens e morre de forma única. Precisamos pensar no fato de que ainda não começamos a pensar. Agora vamos apresentar um pequeno vídeo para complementar a nossa explicação. Noon, Professor Empiricus. I'm sorry to bother you. Oh no. You are not bothering me. I'm always glad to speak to my students. Now, what is the problem?
Well, Professor Empiricus, I'm trying to read Heidegger's Being and Time and... Heidegger. Oh dear God. Yes, and I was wondering if you could explain some things to me? Have you looked on Wikipedia? Yes, of course. What did it say? Well, to be honest, Professor Empiricus, I didn't really understand it and, well, seeing as I'm paying thousands per year to study here, and though I should ask you... Oh right. Yes, of course. Now then. Heidegger. Well, it is a very broad topic, you know. Okay, I will start with Dasein. Yeah, I keep seeing the word Dasein. What does it mean? Well, if we take it literally, Da means there and Sein means being. Heidegger uses Dasein for us. We are Dasein. You and me. Me and you. Okay, so it's the same as the subject. Well, no, not quite. Are you sure you read Wikipedia? Dasein is always somewhere. We are always in a place, doing things, interacting with others and other things. We are being in a world. All that is hyphenated, by the way. You are always participating in something. Every one of your actions comes from your way of comporting yourself. Dasein comports itself towards being, so everything you do comes out of your way of existing in the world. So you have a responsibility for how you act. And everything around you touches you. So you are involved and you live in a world that has significance. I don't get it. Neither do I. Pardon? Oh, nothing. Let me give you an example. If you are a teacher, you define yourself as a teacher, and when you teach, the activity defines you as a teacher. You get that? Yes, so far. Good. You do not see random objects. You see things that are useful to you. You experience the world through what you are doing. And you do this without thinking. Do I? Yes. When you pick up a knife and fork to eat, do you think to yourself, oh, I'm going to pick up this knife, and this fork, oh, it's metal, would you believe it? Then do you think, now I'm going to put food on the fork and lift it to my mouth? No. Then what do you do? Well, I just pick them up and start eating. Exactly. But you are always existing somewhere and interacting. Wow, I think I get it. Thank you, Professor Empiricus. I'll continue with Being and Time, and if I have any more questions, I'll come and see you. Oh dear God. I mean, oh yes, of course. Please do, Eric. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Desculpa por algumas palavras erradas. Mas é isso aí, obrigada. Nosso grupo é composto por Flávia Forlim, Gabriela Fleury e Isabelle Cerqueira.